Conceitos fundamentais sobre personalidade. Introdução. A compreensão da personalidade constitui um dos eixos centrais da psicologia e da psicanálise, uma vez que se refere ao conjunto de características que diferenciam os indivíduos e explicam sua forma singular de se relacionar consigo mesmos, com os outros e com o mundo. Conforme salienta Pervin, a personalidade é um campo de estudo que busca compreender a consistência e a coerência do comportamento humano ao longo do tempo e das situações. A seguir, serão analisados os principais conceitos que circundam este tema: personalidade, formação da personalidade, estruturas da personalidade, estruturas de personalidade, transtornos de personalidade, tipos de personalidade e teorias da personalidade. O estudo da personalidade sempre esteve no centro da psicologia, da filosofia e da psicanálise, pois toca diretamente a questão da identidade, da singularidade, da forma como os indivíduos se inserem no mundo. Desde os modelos clássicos dos temperamentos, como os indivíduos, desde os modelos clássicos dos temperamentos na Grécia Antiga até as teorias psicodinâmicas e os modelos contemporâneos de traços, o conceito de personalidade foi se complexificando e adquirindo múltiplas camadas de interpretação. Como afirma Pervin, em 2003, a personalidade é o campo da psicologia que busca compreender as forças internas e externas que tornam o comportamento humano consistente e, ao mesmo tempo, singular. 1. Personalidade. O termo personalidade possui múltiplas definições. Para Allport, 1937, personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo ou daqueles sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente. Essa concepção ressalta a interação entre fatores biológicos e psicológicos. Na perspectiva psicanalítica, Freud, 1923, compreende a personalidade como resultado da interação entre as instâncias do aparelho psíquico, id, ego, superego. Já Rogers, 1961, representante da psicologia humanista, afirma que a personalidade se expressa pelo self e pela busca de congruência entre experiência e percepção. O indivíduo tem dentro de si vastos recursos para autocompreensão e para alterar sua autoimagem, suas atitudes e seu comportamento autônomo. A personalidade é compreendida como um conjunto estável de padrões de comportamento, cognição e emoção que distingue cada indivíduo. Allport, 1937, formulou uma das definições mais citadas. Personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo ou daqueles sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente. Nessa definição, observa-se a articulação entre o biológico, psicofísico e o psicológico, dinâmico, além da ideia de que cada indivíduo é único. Psicanálise. Freud, em 1923, destacou que a personalidade não é apenas consciente, mas também determinada pelo inconsciente. Ele defende que os comportamentos, sonhos, lapsos e sintomas neuróticos são expressões da vida psíquica. Humanismo. Rogers, 1961, concebe a personalidade como expressão do self, que busca congruência entre experiências internas e externas. A autenticidade e a autorrealização tornam-se centrais. Modelo dos traços. Eysenck, 1967, e Costa McCree, 1992, veem a personalidade como um conjunto de dimensões mensuráveis e universais, permitindo estudos empíricos comparativos. 2. Formação da personalidade. A formação da personalidade envolve fatores hereditários, biológicos, sociais e culturais. Freud, em 1905, a descreve a partir das fases do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latência e genital. Erikson, 1950, por sua vez, propõe 8 estágios psicossociais, defendendo que em cada estágio da vida a pessoa enfrenta uma crise fundamental, cujo êxito fortalece a identidade e cuja falha compromete o desenvolvimento posterior. Do ponto de vista cognitivo, Piaget, 1936, destaca que a formação da personalidade está vinculada ao desenvolvimento das estruturas do pensamento, uma vez que a inteligência organiza o mundo organizado a si mesma. Assim, percebe-se que a formação da personalidade é resultado de múltiplos processos independentes. A formação da personalidade é um processo histórico, relacional e contínuo, resultante da interação entre herança biológica, desenvolvimento cognitivo, experiências emocionais e ambiente cultural. Freud, em 1905, propôs que a formação se dá pelas fases psicossexuais: oral, anal, latência, fálica e genital. A fixação ou regressão em uma dessas fases pode influenciar o caráter adulto.
Erikson, 1950, reformulou Freud, criando os estágios psicossociais. Cada fase da vida apresenta uma crise, exemplo, confiança versus desconfiança, intimidade versus isolamento. O êxito fortalece a identidade, o fracasso gera vulnerabilidades. Piaget, 1936, enfatizou o papel da cognição. Para ele, a criança constrói ativamente sua relação com o mundo, organizando suas estruturas mentais. Vygotsky, 1934, destacou a importância da cultura e da linguagem na constituição da personalidade, sendo o desenvolvimento sempre mediado socialmente. Psicologia social mostra como os papéis sociais, normas culturais e vínculos comunitários moldam a personalidade. Mead, 1934, afirmou que o self é, em sua essência, um produto social. Personalidade, transtorno de personalidade, transtorno psiquiátrico, diferenciações conceituais. A compreensão da saúde mental exige a distinção entre conceitos fundamentais como personalidade, transtorno de personalidade e transtorno psiquiátrico. Embora relacionados, cada um possui características próprias que ajudam a organizar o diagnóstico, a pesquisa e a prática clínica. Personalidade. A personalidade pode ser definida como o conjunto relativamente estável de características psicológicas que determinam os modos habituais de pensar, sentir e agir de um indivíduo. Trata-se de um padrão que confere identidade, consistência e previsibilidade ao comportamento. Como observa Del Galarrondo, 2008, a personalidade integra aspectos biológicos, psicológicos e sociais, refletindo tanto a herança genética quanto a influência do ambiente e da cultura. Ela não é patológica em si, mas sim a estrutura que organiza a experiência subjetiva e relacional do ser humano. Transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade ocorre quando esses padrões característicos de funcionamento tornam-se rígidos, inflexíveis e desadaptativos, causando sofrimento significativo para o sujeito ou prejuízo em suas relações sociais, profissionais e afetivas. Segundo o DSM-5, APA 2014, os transtornos de personalidade representam desvios persistentes em relação às expectativas da cultura do indivíduo, envolvendo alterações na cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle dos impulsos. Exemplos incluem o transtorno de personalidade borderline, narcisista e antissocial. Diferentemente de outras psicopatologias, os transtornos de personalidade tendem a ser crônicos e a se manifestar precocemente na vida adulta. Transtorno psiquiátrico. Já o transtorno psiquiátrico refere-se a um quadro clínico mais amplo, caracterizado por sintomas bem definidos que comprometem o funcionamento psíquico e podem ter diferentes etiologias, biológicas, psicológicas ou sociais. Envolve tanto os transtornos de humor, como depressão e transtorno bipolar, quanto os transtornos de ansiedade, psicóticos como a esquizofrenia, alimentares, entre outros. São condições que, em geral, têm um curso mais delimitado e que podem se beneficiar de intervenções específicas, como farmacoterapia e psicoterapia. Diferenciação central. Assim, a distinção essencial está no nível de abrangência e na natureza das manifestações. A personalidade é o padrão global de funcionamento psíquico do indivíduo. O transtorno de personalidade é um desvio estrutural e persistente nesse padrão, marcado por inflexibilidade e desadaptação. O transtorno psiquiátrico, por sua vez, é uma condição clínica mais ampla, que pode ou não se relacionar à personalidade, mas se caracteriza por sintomas identificáveis e tratados de modo específico. Em síntese, enquanto a personalidade é constitutiva da identidade do sujeito, os transtornos de personalidade representam distorções estáveis nessa constituição e os transtornos psiquiátricos abrangem um campo maior de condições mentais que podem comprometer diferentes aspectos do funcionamento humano. Tabela comparativa. Conceito: personalidade. Conjunto estável de características psicológicas que organizam o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo. Características: relativamente estável ao longo da vida, integra aspectos biológicos, psicológicos e sociais, garante identidade e previsibilidade ao comportamento. Exemplos: traços como extroversão, introversão, abertura, responsabilidade, relação com os demais, base sobre a qual podem surgir tanto o funcionamento saudável quanto os transtornos. Transtorno de personalidade. Padrões de funcionamento rígidos, inflexíveis e desadaptativos que causam sofrimento e prejuízos. Manifesta-se geralmente no início da vida adulta, é crônico e persistente, afeta cognição, afetividade, relações interpessoais e impulsividade, desvio das expectativas culturais.
Transtorno de personalidade, borderline, narcisista, antissocial, esquizoide, representa uma distorção estável e desadaptativa da personalidade. Transtorno psiquiátrico. Quadro clínico caracterizado por sintomas psíquicos bem definidos que afetam o funcionamento mental e social. Etiologia variada, biológica, psicológica e social. Curso variável, episódico, crônico ou recorrente. Pode ter início em qualquer fase da vida. Pode demandar psicoterapia, farmacoterapia ou ambos. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade generalizada. Mais abrangente que os transtornos de personalidade. Pode ou não ter relação direta com a estrutura da personalidade. 3. Estruturas da personalidade. Na psicanálise freudiana, a personalidade se organiza em 3 instâncias psíquicas. Id, ligado às pulsões inconscientes e à busca do prazer. Ego, que atua como mediador entre as exigências do id, do superego e da realidade. Superego, responsável pelas normas morais e ideais internalizados. Segundo Freud, em 1923, o ego representa aquilo que podemos chamar de razão e bom senso, em contraste com o id, que contém as paixões. Essa estrutura evidencia a natureza conflitiva da vida psíquica. Na teoria estrutural freudiana, a personalidade se organiza em 3 instâncias. Id, reservatório pulsional inconsciente regido pelo princípio do prazer, fonte de desejos e instintos básicos. Ego, mediador entre o id, o superego e a realidade, regido pelo princípio da realidade, atua como administrador psíquico. Superego, herdeiro do complexo de Édipo, representa normas, valores e ideais internalizados. Essa estrutura revela a tensão constante entre desejo moral e realidade. Como resume Freud, o ego representa aquilo que podemos chamar de razão e bom senso, em contraste com o id, que contém as paixões. 1923. Autores posteriores, como Anna Freud, 1936, aprofundaram os mecanismos de defesa do ego, fundamentais para compreender como o indivíduo lida com conflitos psíquicos. 4. Estruturas de personalidade. O conceito de estruturas de personalidade remete, sobretudo, à classificação psicanalítica dos modos de funcionamento mental. Conforme Laplanche e Pontales, 1998, as estruturas clínicas fundamentais são 3: neurose, psicose e perversão. Neurose, marcada por conflitos entre desejo e repressão, gerando sintomas como fobias, histeria e obsessões. Psicose, caracterizada pela perda do contato com a realidade e falhas na constituição do ego. Perversão, definida pela recusa da castração simbólica e pela transgressão das normas. Essa perspectiva não deve ser confundida com diagnósticos, mas compreendida como referências estruturais do funcionamento psíquico. Em psicanálise, estruturas de personalidade dizem respeito aos modos de funcionamento psíquico fundamentais. Neurose, caracterizada por conflitos intrapsíquicos, id, ego e superego. Sintomas, fobias, histerias, obsessões. Freud, 1894, destacou o papel da repressão. Psicose, a ruptura no contato com a realidade. Para Lacan, 1955, a psicose decorre do fora-clusão do nome do pai, ou seja, da ausência de inscrição simbólica da lei. Perversão, associada à recusa da castração simbólica com estratégias de desafiar a lei social e moral. Laplanche e Pontales, 1998, sintetizam. As estruturas clínicas fundamentais são 3: neurose, psicose e perversão. Esse modelo estrutural serve de guia clínico, não como diagnóstico nosográfico, mas como referência à lógica do funcionamento subjetivo. 5. Transtornos de personalidade. Segundo o DSM-5, APA 2013, os transtornos de personalidade são padrões persistentes de experiência interna e comportamento que se desviam das expectativas da cultura do indivíduo. São inflexíveis e generalizados, de início na adolescência ou início da vida adulta, estáveis ao longo do tempo e levam ao sofrimento ou prejuízo. Milon, 1990, especialista no tema, define-os como estilos desadaptativos de funcionamento interpessoal e intrapsíquico que, por sua rigidez, comprometem a adaptação do indivíduo. Entre eles estão o transtorno borderline, o narcisista, o antissocial e o evitativo. Os transtornos de personalidade foram sistematizados pela psiquiatria, especialmente no DSM e na CID. DSM-5 APA 2013 define-os como padrões persistentes de experiência interna e comportamento que se desviam das expectativas culturais, inflexíveis e estáveis, com início precoce que causam sofrimento ou prejuízo. Classificação: organizados em 3 grupos, clusters. Cluster A, excêntricos,
esquizoide, esquizotípico, paranoide. Cluster B, dramáticos, borderline, histriônico, antissocial, narcisista. Cluster C, ansiosos, evitativo, dependente, obsessivo, compulsivo. Milon, 1990, afirma que os transtornos de personalidade são estilos desadaptativos de funcionamento interpessoal e intrapsíquico, cuja rigidez compromete a adaptação. Essa área é ponto de encontro entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. 6. Tipos de personalidade. A tentativa de classificar tipos de personalidade remonta à antiguidade. Hipócrates e Galeno já falavam em temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. No século XX, Jung, 1921, propôs a distinção entre introversão e extroversão, associadas às funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Modelos contemporâneos como Big Five, Costa e McCree, 1992, identificam 5 grandes dimensões: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Segundo os autores, essas dimensões representam os traços básicos que estruturam as diferenças individuais na personalidade. Historicamente, surgiram tipologias que buscavam agrupar perfis humanos. Antiguidade, Hipócrates, século V a.C. e Galeno, século II d.C., propuseram os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Carl Jung, 1921, introduziu a distinção entre introversão e extroversão, além das 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. MBT Myers-Briggs, derivado de Jung, identifica 16 tipos de personalidade amplamente usados em contextos organizacionais. Eneagrama, sistema contemporâneo que descreve 9 tipos de personalidade e suas variações. Big Five, Costa e McCree, 1992, modelo amplamente validado cientificamente, composto por 5 dimensões: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Segundo Costa e McCree, 1992, os 5 grandes fatores representam as dimensões básicas e universais que estruturam as diferenças individuais. 7. Teorias da personalidade. As teorias da personalidade buscam explicar sua origem, estrutura e funcionamento. Elas podem ser agrupadas em diferentes tradições: psicanalíticas, Freud, psicodinâmica, Jung, inconsciente coletivo, Adler, sentimento de inferioridade. Behavioristas, Skinner, condicionamento operante, Dollard-Miller, teoria da aprendizagem. Humanistas, Rogers, teoria do self, Maslow, hierarquia das necessidades. Cognitivas, Bandura, teoria social cognitiva, Kelly, teoria dos construtos pessoais. Dos traços, Alport, traços cardinais, centrais e secundários, Cattell, 16 fatores, Heisenberg, neuroticismo, extroversão, psicoticismo. Cada teoria reflete uma concepção do ser humano, variando entre determinismo biológico, social, inconsciente ou liberdade e autorrealização. As teorias da personalidade oferecem múltiplos prismas para compreender o ser humano. Psicanalíticas, Freud, teoria psicodinâmica, Jung, inconsciente coletivo, arquétipos, Adler, sentimento de inferioridade e busca de superioridade, behavioristas, Skinner, a personalidade é o resultado de repertórios aprendidos pelo condicionamento operante, Dollard-Miller, integração entre psicanálise e teoria da aprendizagem, humanistas, Rogers, teoria do self, autenticidade e congruência, Maslow, hierarquia de necessidade e autorrealização, cognitivas, Bandura, teoria social cognitiva com ênfase na autoeficácia, Kelly, teoria dos construtos pessoais, dos traços, Alport, traços cardinais, centrais e secundários, Cattell, 16 fatores de personalidade, Heisenberg, 3 dimensões fundamentais, extroversão, neuroticismo e psicoticismo, Costa e McCree, Big Five. Cada teoria enfatiza diferentes determinantes, biológicos, inconscientes, sociais, cognitivos ou existenciais. Conclusão. O estudo da personalidade revela sua complexidade e pluralidade de perspectivas. Enquanto algumas abordagens a entendem como produto de forças inconscientes, Freud, outras a veem como processo de autorrealização, Rogers, ou como padrões de traços mensuráveis, Costa e McCree. Além disso, a diferenciação entre estruturas de personalidade e transtornos de personalidade mostra a relevância clínica do tema. Em síntese, a personalidade constitui um campo interdisciplinar, integrando psicologia, psicanálise, psiquiatria e filosofia, sendo essencial para a compreensão do comportamento humano.
O estudo da personalidade é um campo interdisciplinar e plural. De um lado, a psicanálise revela os conflitos inconscientes que estruturam a vida psíquica. De outra, a psicologia dos traços busca dimensões universais e mensuráveis. A formação da personalidade, longe de ser apenas biológica, é resultado da interação entre herança, experiências relacionais e cultura. As estruturas psíquicas, neurose, psicose, perversão e os transtornos de personalidade evidenciam os limites e as fragilidades dessa constituição. Assim, a personalidade é ao mesmo tempo uma unidade estável e uma construção dinâmica que articula sujeito, sociedade e história.